Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 14 de maio. Hoje o Botafogo não joga, mas nem por isso deixa de ser um dia importante. Afinal de contas, na altitude de Quito, LDU e Júnior Barranquilla vão a campo se enfrentar a partir das 19 horas. E nós estaremos ao vivo aqui, numa live em caráter especial, para poder fazer o react dessa partida. Nas últimas 3 oportunidades que a gente fez o react de um jogo dessa fase de grupos de um adversário nosso, foram 3 empates por 1-1. Se a gente conseguir um quarto empate por 1-1, tá lindo. Porque dessa maneira, na quinta, o Botafogo vai ter todas as condições de classificar de forma antecipada para as oitavas de final. A gente vai conversar aqui sobre essa questão, né? Os cenários possíveis, são alguns os cenários. Vitória da LDU, o que é que acontece, empate, derrota, enfim. Tem algumas possibilidades. E a gente também vai destacar a situação do Oscar Romero e do Diego Hernandes. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eles infringiram regras e acabaram sendo punidos, já estão no Rio de Janeiro, inclusive. Mas depois foi revelado o motivo dessa punição, o motivo desse afastamento por indisciplina. E a gente vai falar sobre isso também. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, isso é muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube distribui melhor o conteúdo para outros botafoguenses. E dessa maneira a gente consegue seguir crescendo. E por falar nisso, nós ultrapassamos os 46.400 inscritos. Com a ajuda de vocês, a gente vai muito além. Até dia 25, 26, os 47 mil serão uma realidade. Então eu peço por gentileza, inscreva-se, que faz uma baita diferença, pode ter certeza disso. Sempre destacando a programação do dia, temos esse Radar Alvinegro primeira edição, temos o Fala Fogão Shorts ali por volta de 11, 11h30 da manhã, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço, a partir das 18h30, live especial para fazer o react da partida entre LDU e Júnior Barranquilla, e depois, mais tarde, em substituição à live das 10 da noite, mais um vídeo. Beleza? Serão 5 conteúdos aqui ao longo dessa terça-feira, como de costume. Então, confira, inscreva-se, porque dá uma moral gigantesca. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando sobre Oscar Romero e Diego Hernandes. Ontem, no vídeo que eu publiquei aqui no canal, eu falei sobre essa questão dos atletas terem infringido regras e, por conta disso, terem sofrido esse afastamento, né, por questões disciplinares. E agora a gente já tem a informação, o GE trouxe esse detalhe, de que Diego Hernandes e Oscar Romero levaram mulheres ao hotel. E isso é proibido. Dessa maneira, ambos foram punidos. Eu vi muitos torcedores dizendo assim, você podia ter punido no salário, porque a melhor forma de mostrar para o atleta que ele está errado é fazendo ele sentir no bolso. Só que a gente não pode desconsiderar um aspecto aqui, gente. Primeiro ponto, disciplina é fundamental. No ano passado, quando os jogadores observaram um vácuo de poder no departamento de futebol, aconteceu o que aconteceu. Eles se sentiram à vontade para ir até o Textor, falar do treinador, o Bruno Lage caiu e a gente viu o que ocorreu na sequência. Então, disciplina é absolutamente fundamental. A gente não pode simplesmente passar pano, botar panos quentes para essa situação do Oscar Romero e do Diego Hernandes. Eu lamento profundamente, assim como a maioria de vocês certamente, não poder contar especialmente com o Oscar Romero. Embora o Diego Hernandes também tenha entrado com vontade, com determinação recentemente, ainda precisa mostrar mais com o seu talento, né? Ajudar a equipe a construir jogadas, fazer situações ali perigosas contra o adversário acontecerem e tal. Mas o Romero, ele participou de 4 dos últimos 5 gols do Botafogo. Então, naturalmente, a gente vai sentir falta do atleta. E eu imagino que ele seria titular nesse confronto. Dá pra gente imaginar isso. Ele seria titular nesse confronto porque tá pedindo passagem. A verdade é essa. Mas quando você tem um ato de indisciplina, quando você tem regras sendo infringidas, você não pode fazer vista grossa. Porque quando você faz vista grossa, qual é a mensagem que você passa para o elenco? Nós temos regras, mas se vocês burlarem, dependendo da circunstância, a gente pode simplesmente botar panos quentes ali e desconsiderar. Isso cria um precedente que não é legal. E o Arthur Jorge, ele quer manter esse elenco focado. E ele está mais do que certo. Então, mesmo que a gente falasse, pune na parte do salário, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Jogador de futebol gosta de jogar. E o Romero vinha recebendo essas oportunidades. Quando você mostra para o atleta, tu vacilou e tu não vai para o jogo, que é importante, o atleta pode ter certeza, ele sente mais do que quando você corta 10% do salário do cara. E tem um motivo para isso. Se você fala para um trabalhador regular que você vai cortar 10% do salário dele, digamos que esse trabalhador ganhe, sei lá, 5 mil reais, tá?
Um belo de um salário para os padrões brasileiros. Infelizmente, deveria ser mais aí para todo mundo, mas quando a gente fala de alguém que ganha 5 mil reais, já é um salário ali, né, que é bem acima da média da maioria da população. Infelizmente, repito. Você corta 500 reais do salário desse cara. Sobram 4.500 reais. Pode ter certeza que esses 500 reais para esse trabalhador vai fazer falta. Agora, para um jogador de futebol que ganha 500 mil, tu corta 10% do salário do cara, são 50 mil reais. É dinheiro pra caramba. Mas ele ainda tem 450 mil, cara. Então, assim, o impacto na prática não é tão intenso assim. 50 mil é dinheiro, sem dúvida. Dinheiro pra caramba. Mas ainda tem 450 mil do salário dele que ele vai receber. Então, tipo assim, vai fazer cócegas, sabe? A verdade é essa, a gente tem que tratar como é. Vai fazer cócegas. Jogador gosta de jogar. Você pune o cara, você mostra pra ele, vocês vacilaram, se tornar a repetir, vai ser punido de novo, vai ficar de fora, e aí você consegue ter a disciplina imperando dentro do grupo. O Arthur Jorge, na minha opinião, tá certo, tô fechado com o treinador, e isso pra mim não se discute. Agora, sobre a questão do grupo do Botafogo, LDU e Júnior Barranquilla, vamos aos cenários possíveis. O resumo da ópera, tá? Só pra gente já passar por aqui, por esse cenário aqui, que é o principal, na minha opinião. Se a LDU não ganhar, o resultado é ótimo pro Botafogo. Esse é o resumo da ópera. Por quê? A LDU não vencendo, no máximo empatando, digamos, foi a 5 pontos. O Botafogo vencendo o Universitário vai a 9. Já vai estar classificado, portanto. Por quê? Porque vencendo o Universitário, eles ficam com 5. Se a LDU no máximo empatar, foi a 5. E a gente foi a 9. Então, 4 pontos de distância para o terceiro colocado. E a gente já está classificado para as oitavas de final. Então, hoje à noite, na nossa live React, a situação é muito simples. A LDU não pode ganhar. Se a LDU ganhar, o que pode acontecer? A LDU vai a 7. O Botafogo, se empatar com o Universitário, vai a 7. E o Júnior Barranquilla vai ficar com 6. Junto da equipe do Universitário nesse cenário. A LDU venceu, foi a 7. Júnior já tem 6, cai para terceiro lugar. Botafogo empatando vai a 7, sobe um posto. E além disso, o Universitário também vai a 6. Então você teria LDU com 7, Botafogo com 7, Júnior Barranquilla com 6, Universitário com 6. Nesse cenário de vitória da LDU. Se eventualmente nós tivermos, de repente, uma vitória do Botafogo com vitória da LDU, o Botafogo vai a 9, LDU vai a 7, Júnior com 6, Universitário com 5. O Botafogo, portanto, na última rodada, vai depender só de si contra o Universitário para poder classificar para as oitavas de final. O cenário também é bacana. Um cenário que eu não quero ver acontecer. O Júnior Barranquilla empata lá em Quito, vai a 7. A LDU, portanto, vai a 5. Botafogo e Universitário empatam. Aí o Botafogo vai a 7 também, o Universitário vai a 6. Nesse cenário, o Botafogo vai precisar vencer o Júnior. Porque na última rodada, se tiver uma vitória, seja da LDU, seja do Universitário, o Botafogo ficaria fora. Então, esse cenário é ruim. Se LDU e Júnior Barranquilla empatarem, a gente precisa vencer o Universitário para assumir a primeira colocação. Vencer é o resultado que a gente tem que buscar de qualquer maneira, vocês sabem disso. Mas é só para a gente ficar atento às combinações prováveis e possíveis, tá? Então, essas são algumas opções, mas o Botafogo na quinta não tem nem conversa. Lá em Lima, no Monumental, vai precisar vencer para poder depender só das suas próprias forças ou então, dependendo do resultado de hoje, entre LDU e Júnior, já classificar. O Botafogo tem que estar muito focado, cara, muito concentrado, de verdade. Temos totais condições de vencer o Universitário lá. Disso eu não duvido, mas a gente vai precisar jogar o jogo inteiro no mesmo nível de dedicação e empenho. Esse não é um jogo para a gente ter um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bom. Esse é um jogo para a gente fazer o jogo inteiro ligado na tomada, todo mundo focado, concentrado, para o resultado poder acontecer. Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira, quero saber a sua visão. O que você pensa sobre todos esses assuntos? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Leio todos os comentários, mesmo que não consiga responder todo mundo. Beleza? Mas eu faço questão de ler a mensagem de cada um de vocês. Logo mais eu estou de volta com o Fala Fogão Shorts e a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.